Ser chamado de rico já foi sinal de glória, mas hoje pode esconder uma armadilha silenciosa. Nunca houve tanta gente com celular de última geração no bolso, carro financiado na garagem e apartamento decorado para o Instagram. E, ao mesmo tempo, nunca se viveu com tanto aperto no fim do mês. É o paradoxo dos tempos modernos, parecer bem-sucedido enquanto a conta bancária sangra. A cada esquina surge o rico de aparência, aquele que ostenta conquistas frágeis, mas carrega nas costas dívidas que ninguém vê. É o tipo de pessoa que brilha nas fotos, mas perde o sono quando pensa no cartão de crédito. O problema é que esse retrato se tornou tão comum que muitos nem percebem o quanto estão presos nessa realidade. A ilusão da abundância virou a prisão do futuro. E aqui vem a pergunta que incomoda. Será que essa não é a realidade escondida de milhares que acreditam estar no caminho da prosperidade? Talvez a resposta esteja justamente nos pequenos sinais que passam despercebidos, mas que revelam quem realmente caminha rumo à liberdade financeira e quem só coleciona troféus de papel. A verdade pode doer, mas só ela abre espaço para a mudança. Eu me lembro bem da primeira vez que percebi o peso que o aluguel tinha no meu bolso. Trabalhava duro o mês inteiro, mas quando o salário caía, metade dele já tinha destino certo, o aluguel. Era como correr numa esteira, sempre me esforçando, mas sem sair do lugar. Muitos me chamavam de rico de aparência, porque morava num bairro bem localizado, mas a verdade é que, por dentro, eu me sentia pobre porque não sobrava nada para investir, guardar ou pensar em liberdade financeira. Com o tempo, percebi que esse sonho de morar sozinho tinha virado uma armadilha. Ter um teto não significava ter prosperidade, era só sobreviver com estilo. O problema é que quando alguém financia um imóvel por 30 anos, não está comprando segurança, está comprando uma dívida que envelhece junto com a pessoa. Eu via amigos herdando não patrimônio, mas parcelas intermináveis. O sistema nos faz acreditar que isso é conquista, quando na prática é só aprisionamento. O mais curioso é que muitos justificam: "Ah, mas é perto do metrô", ou "Ah, mas é melhor que morar longe". Só que, no fundo, repetem essas frases como um mantra para disfarçar o peso de viver no limite. A grande questão não é onde você mora, mas o que isso custa para a sua vida. Afinal, de que adianta ter um CEP de prestígio se você não tem nem R$ 100 sobrando para começar investimentos simples como o Tesouro Direto ou um fundo imobiliário? É aqui que começa o verdadeiro dilema do rico de aparência. E ele só vai ficando mais evidente quando olhamos para outras escolhas do dia a dia. Já reparou como muita gente carrega no bolso um celular de 5.000, mas não tem 500 guardados para uma emergência? Eu mesmo já vivi isso. Achava que estava por cima porque tinha o último modelo, mas bastava o carro quebrar ou o trabalho atrasar o pagamento para eu me sentir completamente pobre. O que parecia status era só fachada. É como pintar a frente da casa e deixar o telhado desabando. O verdadeiro problema não era o celular, mas a mentalidade por trás da compra. Eu comprava para parecer rico, não para ser. A busca por status imediato roubava minha chance de plantar sementes de renda passiva. Que olha aqui, com o mesmo valor de um smartphone, daria para comprar ações de bancos sólidos, investir em fundos de energia ou até em empresas que pagam dividendos todos os meses. Mas eu preferia deslizar o dedo numa tela brilhante a ver meu dinheiro trabalhar por mim. Essa é a marca do rico de aparência: luxo na mão, vazio na conta. É assustador perceber que mais de 70% das pessoas não têm reserva de emergência, mas nunca deixam faltar parcelinha do carro ou da TV nova. E sabe o que isso revela? Que a prioridade é impressionar, não se proteger. No fundo, esse estilo de vida cria um castelo de areia que desmorona no primeiro vento forte. E quando a tempestade vem, a verdade aparece. O que você tem não é riqueza, é peso. Mas esse peso fica ainda mais evidente quando olhamos para a forma como muita gente enxerga sua própria carreira. Durante anos, eu confundi emprego com carreira. Eu recebia meu salário, pagava contas e saía de vez em quando, mas vivia sempre no limite. Não havia propósito nem crescimento. Eu trabalhava só o suficiente para não ser demitido e meu chefe me pagava só o suficiente para eu não pedir demissão. Essa corda bamba me fazia parecer rico de aparência, mas por dentro eu sabia que estava pobre de perspectivas.
A diferença entre ter um emprego e construir uma carreira é brutal. Carreira é quando você se desenvolve, cria habilidades, se torna indispensável e consegue aumentar não apenas o salário, mas a capacidade de gerar valor. Emprego é quando você troca tempo por dinheiro sem se importar em evoluir. E o que acontece com quem fica parado? Vira refém do sistema, porque sem crescimento não sobra espaço para pensar em investimentos ou renda passiva. E quando olho para os ativos, vejo que muitos se enganam também. Ah, mas eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Só que carro é despesa, não gera retorno, e casa financiada é dívida, não investimento. Ativo de verdade é aquilo que trabalha por você enquanto dorme. Ações, fundos imobiliários, royalties, até um pequeno negócio digital que gera receita sem você precisar estar presente. O rico sabe disso, mas o pobre ignora e continua acreditando que ostentar patrimônio de fachada é riqueza. Só que essa ilusão desmorona de vez quando a dívida vira rotina. Eu já estive preso nessa armadilha. Acordava, olhava o extrato e lá estava o saldo negativo, como se fosse um parente indesejado que se recusa a sair de casa. No começo, eu sentia aquele frio na barriga, mas depois a dívida virou rotina. Parcelar parecia organização, quando na verdade era só prometer um dinheiro que eu ainda nem tinha. E essa anestesia é perigosa, porque você vai se acostumando a ser pobre e chamando isso de normal. A verdade é que cada vez que você parcela, está colocando uma taxa invisível no seu próximo salário. O futuro chega já comprometido e a sensação de liberdade desaparece. Eu aprendi isso na pele. Por anos paguei juros em cartão de crédito, mas bastaria ter montado uma pequena reserva para escapar desse ciclo. Com o mesmo valor, eu poderia ter começado em investimentos básicos como CDBs ou Tesouro Selic, criando um colchão para emergências. Isso sim abre caminho para a liberdade financeira, não as parcelas sem fim. É curioso perceber como o rico de aparência aceita pagar juros altos todo mês, mas não aceita esperar para comprar à vista. Ele prefere parecer rico hoje, mesmo que isso o mantenha pobre amanhã. E o pior é que muitos gastam mais de R$ 200 em assinaturas de streamings, mas dizem não ter condições de investir R$ 100 em um curso ou num livro que poderia mudar suas finanças. Essa contradição mostra o próximo sinal claro do novo pobre. Eu conheço pessoas que assinam todos os streamings possíveis, Netflix, Disney, Prime, Spotify, e ainda dizem que não têm condições de investir em si mesmas. Já fui assim também. Sabia de cor o calendário das séries, mas não lembrava a última vez que tinha lido um bom livro. É impressionante como se gasta fácil R$ 200 por mês em entretenimento, mas se hesita em aplicar 50 num curso de como investir ou num livro que ensine a criar renda passiva. Essa escolha, no fundo, revela o quanto muitos estão presos a ser ricos de aparência e pobres de conteúdo. Foi quando percebi que conhecimento não é gasto, é ativo. Cada livro, cada curso, cada mentoria que fiz se tornou um degrau rumo à liberdade financeira. Me recordo de quando li Pai Rico, Pai Pobre, e entendi que investimentos são sementes que crescem com o tempo. Depois, ao estudar ações de empresas que pagam dividendos, vi que aquele dinheiro gasto em séries poderia estar voltando para mim todos os meses. Entre maratonar uma temporada e aprender a maratonar o crescimento do meu patrimônio, a segunda escolha mudou minha vida. E sabe o que mais dói? O tempo gasto. Horas diante da tela poderiam ser usadas para aprender uma habilidade valiosa, algo que abre portas no mercado e multiplica ganhos. O rico entende que entretenimento diverte, mas conhecimento transforma. O pobre prefere rir hoje e chorar amanhã. Só que essa ilusão fica ainda mais evidente quando a pessoa percebe que, mesmo ganhando mais do que há 5 anos, continua vivendo no mesmo aperto. Eu me recordo bem de quando sonhava em aumentar meu salário. Pensava, se eu ganhar um pouco mais, minha vida vai mudar. E de fato ganhei. Só que o que aconteceu? Nada. O dinheiro entrava, mas parecia evaporar. É a chamada inflação do estilo de vida. Você aumenta o ganho, mas aumenta o gasto junto. Pede mais delivery, troca o celular mais cedo, faz mais viagens parceladas. Resultado, continua pobre, só que com porcelanato no chão. Esse ciclo é traiçoeiro, porque dá a falsa sensação de progresso. Você se sente rico de aparência,
mas na prática só subiu o padrão do aperto. Já vi amigos ganhando o dobro do que ganhavam anos atrás, mas sem nenhuma reserva, nenhum investimento, nenhuma visão de liberdade financeira. O problema não é apenas quanto entra, mas como se lida com o que entra. Quem não controla estilo de vida nunca chega à riqueza verdadeira. E olha que nem estou falando de abrir mão de tudo, mas de equilibrar prioridades. Um aumento poderia ser a chance perfeita para montar uma reserva, começar a investir em fundos imobiliários, ações ou até abrir um pequeno negócio digital. Mas, em vez disso, a maioria gasta tudo em status. E sabe o que é mais perigoso? Quando olhamos ao redor e percebemos que todo mundo vive do mesmo jeito, o que normaliza ainda mais essa prisão invisível. Eu já passei por isso. Olhava ao redor e via que ninguém prosperava. Era como se estivéssemos todos numa mesma gaiola invisível, correndo atrás do básico, sem perspectivas de sair dali. É fácil se acomodar quando todos os amigos também estão endividados, sem reserva, sem investimentos. O pobre se sente confortável no meio de outros pobres porque não se sente sozinho. Só que quando você percebe que é a média das 5 pessoas com quem mais convive, entende o quanto isso pesa no seu destino. Quando mudei o ambiente, tudo mudou. Comecei a buscar rodas de leitura, grupos de empreendedores, até mesmo comunidades online de pessoas falando sobre como investir e criar renda passiva. Foi desconfortável no início, parecia que eu não pertencia, mas foi exatamente nesse choque que percebi. Se eu queria ser rico, não podia continuar bebendo das mesmas fontes que me mantinham rico de aparência e vazio de resultados. Ambiente não é detalhe, é alavanca. E sabe o que é mais curioso? Mesmo quando alguém tenta mudar, sempre aparece o coro de vozes dizendo: "Isso não dá certo. Você não tem perfil para isso. Melhor ficar quieto no seu emprego." Mas eu aprendi que escutar quem nunca prosperou é a receita certa para continuar no aperto. E aqui surge um ponto ainda mais delicado. Muitos não mudam porque evitam até falar sobre dinheiro, como se o assunto fosse um tabu. Durante muito tempo, eu evitava conversar sobre dinheiro. Parecia um assunto pesado, quase proibido. Era mais fácil passar horas rolando o feed, olhando a vida de outras pessoas, do que encarar minhas próprias finanças. Só que fugir do tema não tornava minha realidade menos dolorosa. Eu podia até parecer rico de aparência, mas por dentro me sentia pobre, sem clareza e sem rumo. O silêncio não resolve, ele apenas prolonga a prisão. Quando finalmente comecei a falar sobre dinheiro, percebi algo poderoso. Quem domina o tema, domina escolhas. Aprendi que discutir investimentos, renda passiva e até pequenos hábitos de consumo é como trocar a lanterna por um farol em meio à escuridão. Me lembro de um amigo que me apresentou livros como O Homem Mais Rico da Babilônia. Foi simples, mas abriu minha mente para enxergar o dinheiro como ferramenta, não como inimigo. Conversar sobre isso me deu coragem para mudar. O que me assusta é que muitos continuam acreditando que existem coisas mais importantes na vida do que sucesso financeiro. E sim, família, saúde e propósito são essenciais. Mas é difícil valorizar qualquer um desses quando falta dinheiro para comprar fraldas ou pagar o aluguel. É aqui que mora o perigo. A mentalidade de pobreza é um vírus, e quem evita falar de dinheiro alimenta esse vírus. Só que a cura existe, e começa em desenvolver habilidades que o mercado realmente valoriza. Eu já me enganei acreditando que tempo de serviço era suficiente para garantir meu futuro. Achava que só por estar há anos em um emprego, meu espaço estava garantido. Mas o mundo mudou. E rápido. Hoje não é o diploma na parede que faz alguém ser rico, é a capacidade de resolver problemas reais. Quem não aprende a programar, a negociar, a comunicar ou até a vender no digital, fica para trás. O pobre é justamente aquele que não tem valor de mercado, mas acredita que mexer no Word é diferencial. Foi quando eu entendi que habilidades são os novos ativos invisíveis. Cada vez que aprendi algo novo, aumentei minha capacidade de gerar dinheiro e construir renda passiva. Eu mesmo investi em cursos de marketing digital e descobri que poderia vender produtos online enquanto dormia. Também mergulhei em educação financeira, aprendendo como investir em ações que pagam dividendos. Isso não só ampliou minha renda, como me deu confiança para construir minha própria liberdade financeira. E o mais interessante é que o conhecimento se multiplica.
O que você aprende hoje pode ser a chave que abre portas para o resto da vida. Por isso digo, quem fica parado no tempo não percebe, mas está assinando um contrato invisível com a mediocridade. Só que existe algo ainda mais traiçoeiro. Mesmo aqueles que têm consciência de tudo isso preferem viver só o presente, ignorando completamente o futuro que está chegando. Eu já caí na armadilha de viver apenas o agora. Dizia para mim mesmo, a vida é curta, tenho que aproveitar. E de fato a vida é curta, mas sabe o que eu descobri? Que aproveitar não é sinônimo de gastar tudo. Comprar por impulso, parcelar viagens, estourar cartão como se o amanhã não fosse chegar. Tudo isso me fazia sentir rico de aparência, mas no fundo eu estava cada vez mais pobre de opções. O prazer imediato roubava a paz de amanhã. Foi quando comecei a olhar para o futuro como um visitante inevitável. Ele ia bater à minha porta, quer eu me preparasse ou não. E eu não queria que esse visitante me encontrasse sem reserva, sem investimentos, sem nenhum plano. Então dei pequenos passos. Montei uma reserva de emergência, comecei a aplicar em Tesouro Selic e depois em fundos imobiliários que geravam renda passiva. Descobri que planejar o futuro não mata o presente. Pelo contrário, torna o presente mais leve, porque você dorme sabendo que está construindo sua liberdade financeira. O mais triste é ver quantas pessoas passam 10 anos dizendo depois eu vejo isso, no próximo mês eu começo. E quando percebem, a década passou e o amanhã virou hoje, cheio de dívidas e preocupações. A prisão não foi construída de uma vez, mas, tijolo por tijolo, até se tornar inescapável. É aqui que a ficha cai. Ser rico de aparência é viver para mostrar. Ser rico de verdade é viver para durar. E é justamente nesse ponto que a pergunta mais dolorosa surge. Será que esse não é o seu caso? Chega um ponto em que não dá mais para se enganar. Viver de aparência pode até render curtidas e elogios rasos, mas não paga contas, não gera patrimônio e muito menos constrói liberdade financeira. A vida é feita de escolhas. Ou se continua gastando energia para sustentar a fachada, ou se começa a aplicar cada lição para mudar de verdade. O tempo vai passar de qualquer jeito. A diferença é se ele vai trabalhar a favor ou contra. Então reflita. Quais sinais desse roteiro estão presentes na sua vida hoje? Quais passos simples você pode dar ainda essa semana para sair da roda viva da aparência e começar a investir no que realmente importa? Lembre-se, não é preciso ter muito para começar, mas é preciso começar para ter muito. O futuro agradece quem planta no presente. Por isso, não deixe para depois. Comece a estudar sobre investimentos, monte uma reserva, busque aprender como investir de forma simples e segura. Cada pequena decisão abre caminho para uma vida sem correntes, com dinheiro a seu favor e renda passiva trabalhando dia e noite. E nunca esqueça, crise é para quem dorme.